Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira de live da blindagem emocional. A outubro, bem-vindo, bem-vinda a outubro. Olha, reta final do ano. Será que você está cumprindo aquilo que você prometeu para você mesma lá no início do ano? E o que a gente vai falar hoje tem a ver com isso, porque a gente vai falar sobre o medo de dizer não, o medo de decepcionar outras pessoas. Por que que esse medo ele acaba atrasando tanto a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas? O medo de se posicionar, o medo de decepcionar as outras pessoas com a sua autenticidade, com aquilo que você pensa, e por que que isso é tão perigoso e talvez esteja não apenas travando a sua vida, mas te adoecendo. É sobre isso que vamos falar a partir de agora em mais uma live da blindagem emocional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. A Julieta, oi Julieta, seja muito bem-vinda. A Valéria Bueno também por aqui, a Sandra Cavalcante, Cris Marchiori direto da Itália, seja muito bem-vinda. Boa tarde aí para você. Seja bem-vinda para mais uma live da blindagem emocional. A gente vai falar desse assunto porque é um assunto que eu sei que interessa muitas pessoas. Eu recebo muitas mensagens diariamente no Instagram e muitas pessoas que têm essa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de se posicionar. Eu costumo dizer que quando você diz sim para tudo, é como se você, por exemplo, lembra quando você era criança e a mamãe ou o papai te vestiam? Né? Eles escolhiam a roupa para você, né? Então, você vai usar uma camiseta preta, você vai usar uma calça assim, você vai usar um óculos dessa cor. Eles escolhiam para você. E quando você diz sim para tudo, é como se isso se perpetuasse. Alguém chega para você e fala, não, você vai usar essa roupa aqui, você vai usar essa calça aqui, não importa se ela está apertada para você, não importa se ela está fora de moda, não importa se você não goste. Você diz sim, aceita e aquilo, claro, te faz mal, aquilo não é bom para você. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, um assunto muito importante. Vou pedir para você dar um joinha aqui só para saber se você está me escutando bem e compartilha com quem você acha que precisa desse assunto, ouvir sobre esse assunto, talvez uma pessoa próxima, uma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade e você pode ajudá-la compartilhando esse conteúdo. Tem um aviãozinho aqui em algum lugar aí na sua tela, clica nele e manda para essas pessoas. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender por que que você talvez esteja aí paralisada por esse medo de dizer não e como, claro, sair dessa situação. O medo é uma emoção. Escreve aqui, o medo é uma emoção. E como toda emoção, ela serve para nos proteger. Toda emoção serve para garantir a nossa sobrevivência. Então, é importante que você já coloque aí na sua mente que é impossível você viver sem medo. Seja o medo de dizer não, seja o medo de decepcionar, seja qualquer tipo de medo. É impossível eu exterminar isso? É impossível. É impossível. Mas tem uma boa notícia para você. É possível dominar esses medos. Dominar quando eles surgirem. Porque eles vão surgir ao longo da sua história e da sua trajetória. Não há como dizer que agora eu estou imune, então nenhum medo mais vai aparecer na minha vida. Não tem como. Não tem como. Mas tem como você dominar quando ele aparecer. Quem aqui gostaria de dominar, aprender a dominar os medos quando eles aparecerem? E por que é importante você aprender a dominar o medo? Porque o medo, ele te paralisa. Quando o medo surge, é como um alerta de um perigo. E aí você para, você trava, você não avança, você não arrisca, você não faz aquilo que muitas vezes você precisa fazer. E para ter a vida de coragem, escreva aqui, a vida de coragem, que é a vida boa para você, a vida de acordo com os teus valores, com os teus talentos, com os teus sonhos, com os teus objetivos, com as tuas regras. Para ter essa vida de coragem, você precisa aprender a dominar os medos. Não dá para você construir uma vida de coragem, principalmente se você
tem aí uma vida hoje, uma vida difícil, uma vida de sofrimento, uma vida onde você não está se sentindo bem e você precisa fazer uma mudança em várias áreas da sua vida, você precisa aprender a dominar os medos. Por quê? Porque toda mudança dá medo. Toda mudança vai dar medo. Não há como você acreditar que você vai fazer uma mudança sem medo, sem as pessoas te criticarem, e tudo isso alimenta o medo, que é uma emoção. Tudo bem? Faz sentido aqui para você? Dá um joinha para mim se isso está fazendo sentido. Maria, Danilo, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa live da blindagem emocional. O medo, ele pode ser dominado. E é muito importante que você entenda isso. Porque enquanto você for dominada por esses medos, você não vai conseguir muitas vezes se posicionar. E o medo de dizer não é o medo da reação da outra pessoa. Porque você fica imaginando, antes da hora inclusive, e isso te consome, porque se eu disser não para ela, ela não vai mais falar comigo, ela vai gritar comigo, ela vai ficar brava, ela vai me criticar. E você não quer isso. Então entenda que por trás desse medo existe um benefício. Escreva aqui, existe um benefício. Porque se eu digo sim para alguém, essa pessoa não vai me criticar. Ou seja, presta atenção para você entender a lógica. Se essa pessoa, por exemplo, não vai me criticar, eu fico bem. Se ela me critica, eu fico mal. Tudo bem? Faz sentido? Agora, por que eu tenho tanto medo de ser criticada? Porque provavelmente em algum momento você viveu isso. Em algum momento alguém te criticou, alguém falou palavras duras para você e isso gerou um impacto emocional, um trauma, uma ferida emocional. E essa ferida emocional, ela está aberta. Então, ela está sensível. Então, toda vez que você toca nessa ferida, dói. Então, quando você vive uma situação similar, por exemplo, alguém vai te criticar ou você imagina que essa pessoa vai te criticar porque você vai recusar, por exemplo, de fazer um favor para ela, você vai recusar de fazer algo que vai te atrapalhar e que você não gostaria de fazer, mas que você, por medo, você acaba dizendo sim. Quando você se posiciona, há sempre o risco do quê? Da crítica. Há o risco de você decepcionar as pessoas, há o risco das pessoas não gostarem muito daquilo que você falou. E é por isso que você precisa entender que sempre, a partir de qualquer comportamento que você tenha, há sempre um benefício. Há um benefício. Alguns são explícitos e outros são inconscientes. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Cris, bom dia. A Edenir Oliveira, a Maria Brito, a Magda, a Silvia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu quero que você compreenda também, é muito importante o que eu vou te falar agora, é que dizer sim para tudo e não se posicionar vai não apenas te sobrecarregar, mas vai te adoecer fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque você vai se auto-abandonando. Quando você vai dizendo sim para todo mundo, você vai se auto-abandonando. Você vai se deixando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. E eu gosto sempre de enfatizar isso. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Ninguém pode ser mais importante do que você. Você precisa se colocar como prioridade da sua vida, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Se você acha que alguém vai te colocar como prioridade, para de ficar se iludindo. Essa decisão ela é sua. Essa decisão ela tem que partir de você. Eu não aceito mais não ser prioridade da minha própria vida. Eu não aceito mais ser colocado em segundo plano da minha própria vida. Ah, Gata, mas as pessoas vão me chamar de egoísta. Sim, elas vão te chamar de egoísta. Elas vão te chamar de egoísta. Elas não vão te aplaudir e falar, nossa, olha que legal, agora você está se priorizando, estamos felizes com isso. Não. Elas vão te criticar. E é por isso que você, muitas vezes, você não consegue sustentar o seu não. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue sustentar o seu não. E eu sempre gosto de dizer uma frase que eu queria que você guardasse. Não é uma frase completa. Não é uma frase completa.
Quando você aprende a dizer não, sem medo, sem culpa, quando você domina os medos que aparecem a partir desse não, você encontra liberdade. Você encontra a sua própria identidade, a sua própria essência. Você respeita os teus valores, os teus princípios, as tuas regras, os teus limites. É nesse momento que você começa a realmente transformar a sua vida, quando você se posiciona de acordo com aquilo que é bom para você. As pessoas, claro, que vão te criticar. As pessoas, claro, que dirão que você se tornou uma pessoa egoísta. Mas elas dirão isso por quê? Porque elas sempre se acostumaram com você dizendo sim e fazendo tudo por elas. Só que elas são capazes, ou deveriam ser capazes, de resolver a sua própria vida. Não é sua função ser babá de outras pessoas. Não é sua função resolver os problemas de todas. Não é sua função resolver o problema de todas as pessoas do mundo. Não é sua função. Mas talvez hoje você faça isso porque há um medo. Há um benefício quando você faz. E isso está muito ligado às feridas emocionais que você viveu ao longo da tua vida. Porque talvez se você viveu a ferida do abandono, quando você faz tudo para todo mundo, quando você diz sim para todos, as pessoas não te abandonam mais. As pessoas não te rejeitam mais. Porque você é útil para elas. Só que você precisa avaliar o custo desse sim na sua vida. O quanto está pesado para você. O quanto você está vivendo a vida dos outros ao invés de viver a sua própria vida. Você pode escrever a sua própria história. Você pode ser protagonista da sua história. E por que você decide permanecer como coadjuvante da sua própria história? Pensa nisso. Pensa nisso. Na próxima vez que você quiser dizer sim, quiser dizer não, e a tua mente falar para você, não diga sim, faz, não tem problema nenhum. É melhor, porque senão a pessoa vai reclamar, senão a pessoa vai ficar brava com você. O problema é dela se ela vai ficar brava com você. Você tem que se preocupar com a sua felicidade. Você tem que se preocupar com a sua vida de coragem. E para você ter uma vida de coragem, você precisa construir essa coragem todos os dias. Todos os dias. Porque coragem, escreve aqui, é uma construção. Coragem não é algo mágico, não é algo que vai cair do céu. Coragem é uma construção diária. Existe a coragem heróica, aquela que talvez você esteja esperando aparecer. Ela não vai aparecer. Não se iluda mais. A coragem verdadeira se constrói todos os dias. Todos os dias, fazendo aquilo que precisa ser feito, dizendo os nãos que serão necessários. O não é libertador. Não é uma frase completa. Ela não precisa de explicação. Só que você se explica por quê? Porque você tem medo, você está insegura. Você tem medo da reação dos outros. Por isso que você precisa entender isso que a Cris acabou de escrever aqui. Coragem é ação com preparação. Essa é a verdadeira coragem. Você se prepara para agir. E a principal preparação que você precisa ter para começar qualquer processo é aprender a dominar as suas emoções. É ter blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Imagina o dia que você tiver blindagem emocional. Pensa nisso. Quantos nãos você não vai sustentar? E o melhor, sem culpa, sem medo, sem arrependimento. Não é não. Quando você faz isso, você ganha um poder tão grande. E não é algo maquiavélico, não. É um poder pessoal de você falar, eu posso falar não. Eu posso sustentar a minha palavra. Eu posso viver a minha vida de coragem com as minhas regras. E vai ter gente que não vai gostar, e vai ter gente que vai apoiar. E tá tudo bem.
o primeiro passo nessa preparação é dominar as suas emoções. Se você não aprende a dominar as suas emoções, você fica suscetível aos medos. Você fica dominada por eles. E são esses medos que estão travando a sua vida. Imagine a sua vida se não tivessem esses medos. Sua vida não seria diferente hoje? Sim ou não? Escreve aqui para mim. A sua vida, como é que seria a sua vida hoje? A sua vida não seria muito melhor? A sua vida não seria de realizações? Você talvez já não teria tomado aquela decisão que hoje você sabe que você precisa e que permanecer do jeito que está te adoecendo? Você não faria disso? Você hoje não faz porque você ainda não tem blindagem emocional. Você não aprendeu a dominar as suas emoções. Você não domina os seus impulsos. Você quebra a sua palavra muitas vezes. E isso tudo vai mostrando para si mesma, para si mesmo, um autoabandono. Então para de se abandonar. Para de se deixar em segundo plano. Para de deixar você como alguém que pode aceitar migalhas. Para. Simplesmente para. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A Patrícia, a Thaís, a Paula, a Shirley, a Fernanda Pacheco. Oi, Fê, seja bem-vinda. A Edna Marquinhos, sejam bem-vindos. Eloide, bom dia, bom dia. A Florislene Cavalcante, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sua vida não seria diferente? Então, vou te dar um conselho. Para de se abandonar. Para de se deixar para depois. Coloque-se como prioridade, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Está na hora de você verdadeiramente assumir o merecimento pela vida que você tem. Está na hora de você começar a construir essa vida de coragem que vai ser boa para você, a vida que é boa de acordo com os teus valores, os teus princípios, as suas regras, os teus sonhos, os teus objetivos. Para de ser coadjuvante da sua própria vida. Para de ser coadjuvante para outros brilharem. Você precisa ser protagonista da sua vida. Assuma esse protagonismo da sua vida. Mesmo que você não acredite que seja possível agora, mas é possível. Tudo é possível. Desde que você construa a coragem. Desde que você não fique nesse auto-engano da coragem heróica, achando que essa coragem que você tanto clama, ela vai cair do céu. Coragem é uma construção diária. Coragem é uma construção. E você pode ter essa coragem, desde que você tenha o domínio das suas emoções, desde que você tenha blindagem emocional. No momento que você dominar os medos e outras emoções, a sua vida muda radicalmente. Porque a mudança não é do externo para o interno, é do interno para o mundo exterior. É assim que você muda a sua vida. Daqui de dentro para fora. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Rodrigo Pires, meu grande amigo, seja bem-vindo. Débora Gama também, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Isso faz sentido para você? Para de se abandonar, para de se deixar em segundo plano. A vida não pode ser mais ou menos. Eu gosto sempre de dizer isso. Todos nós temos uma conta emocional. Uma conta emocional é como a sua conta bancária. Qual é o saldo da sua conta emocional hoje? Você já parou para pensar nisso? Bom dia, Andréia. Bom dia, Elisângela. Débora Gama também, seja bem-vinda. A conta emocional é como a sua conta bancária. Na conta bancária, a moeda é o dinheiro. Na conta emocional, a moeda é a alegria. Quando você vive momentos felizes, momentos de realização, quando você tem bons relacionamentos, quando você está feliz profissionalmente, quando você tem prosperidade, quando você tem saúde, você está depositando alegria. Agora, quando você tem que viver uma vida difícil, uma vida de sofrimento, você está tirando alegria.
Quando você tem que suportar mais um dia ao lado de uma pessoa que você não quer mais estar junto, você está tirando a alegria dessa conta emocional. Quando você tem que ir para um trabalho que você detesta, quando você tem que se relacionar com pessoas tóxicas, você está tirando alegria. Qual é o saldo hoje da sua conta emocional? Pensa nisso. Ah, Gata, mas aí eu tenho dias felizes, por exemplo, daqui a pouco chega o final de semana e aí eu vou comer demais, vou beber demais, vou para festas e aí é um momento de alegria. Não é. É um momento de anestesia. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. É um momento de anestesia. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu vivi por muito tempo assim, anestesiado, achando que isso era felicidade. Eu bebia todos os dias, porque eu precisava aliviar a minha dor. A dor era tão grande, eu não tinha coragem de tomar as decisões que eu precisava, de sair dessa vida de sofrimento, que eu bebia todo dia e achava que estava vivendo uma vida super feliz. Beber todo dia debilitou meu corpo. E eu tive um tumor no pescoço há quase 11 anos. Há quase 11 anos atrás, em 2014. Pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje, estava obeso, sedentário, infeliz, alcoólatra, depressivo e achava que tinha momentos felizes. Não, eram momentos de anestesia. Anestesia. E eu sei que você talvez esteja procrastinando essa mudança de vida. Você talvez esteja, muitas vezes, num auto-engano e não agindo. O autoconhecimento é o que vai transformar a tua vida. Agir é o que vai mudar a sua vida. Mas quando você adia isso, quando você de uma certa maneira inventa várias desculpas, você permanece no sofrimento. Eu sempre digo que essa mudança de vida que as pessoas querem, ela é desconfortável. Você já tomou Bezetacil? Você lembra da Bezetacil? Eu tomei muito na minha infância, porque era o que a medicina na época recomendava, né? Um antibiótico muito forte. Ninguém acorda com vontade de tomar uma Bezetacil. Mas às vezes uma Bezetacil é necessária para você revigorar, para você voltar a sonhar, para você construir a sua vida de coragem. O que você precisa olhar é para a vida que você tem hoje. Essa vida que você tem hoje está te fazendo feliz? Está te trazendo alegria? Qual área, talvez, da sua vida que você precise mudar urgentemente? Hoje a gente está começando no outubro. Daqui a 3 meses, o ano acabou. 2025 acabou. E você talvez possa falar, então agora eu vou esperar o ano que vem. Vou esperar o ano que vem eu mudo tudo. Vou esperar. Por que você vai esperar o ano que vem? Na verdade, isso é uma desculpa que você está dando para si mesma. Porque você está com medo. Você tem medo de arriscar, você tem medo de dar um próximo passo. Você tem medo. E está tudo bem ter medo. Mas você pode aprender a dominar esse medo através de blindagem emocional. Quando você aprende a dominar esse medo, você vai tomar decisões, você vai sustentar escolhas. Para de adiar a tua felicidade, para de adiar a tua vida. Permanecer no sofrimento, numa vida difícil, numa relação ruim, para quê? Ah, porque eu quero ter mais segurança, porque eu quero ter mais certeza. No íntimo você sabe que não tem mais volta. Existem coisas que não tem mais volta. Existem coisas que se quebraram. Até porque você já não é mais a mesma pessoa.
Quando você sai daqui, de uma live como essa, você se transforma. E não é porque eu sou maravilhoso, não é nada disso. Porque é um conhecimento. A cada conhecimento que você tem, você vai expandindo. Você vai aumentando o seu nível de consciência. Não tem nada a ver comigo, entende? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. A cada coisa que eu falo e você pensa, você expande. Você se transforma. Só que você está paralisada, sem tomar uma ação. Para de procrastinar a sua vida, para de procrastinar a sua felicidade. A tua felicidade deveria ser a coisa mais importante a partir de agora. Sair dessa vida de sofrimento devia ser prioridade número 0. Faz sentido isso para você? E por que você não faz isso? Porque hoje você ainda não está preparada. Por isso que você precisa de ajuda. Por isso que você precisa entender, por exemplo, qual é a ferida emocional que está te travando. Tem alguma ferida emocional que está te travando. O medo é uma consequência dessa ferida emocional. Você precisa compreender isso para dar o próximo passo. É um processo. É um processo. Agora, você pode escolher permanecer nesse sofrimento ou escolher viver uma vida de coragem. Você pode escolher começar a dizer não para tanta coisa que te faz mal. Imagina quando você tiver blindagem emocional e conseguir dizer não para tantas coisas que você hoje diz sim e que te adoecem, que tiram a sua autoestima, que fazem você se sentir um nada. Tem muita gente, por exemplo, eu atendo muitas mulheres que estão em casamentos, por exemplo, falidos, mas elas não conseguem dizer não. Por exemplo, quando o marido as procura para ter relação. E sabe como que essas mulheres se sentem? Eu tenho certeza que você sabe, se você vive isso. Elas se sentem usadas, elas se sentem um lixo, elas se sentem um nada. Isso é vida? Eu não acho que isso é vida. O meu conceito de vida é muito diferente. Vida para mim é você ter momentos felizes. Você enfrentar, sim, momentos difíceis, circunstâncias complicadas, mas você ter força para reagir. E no final a conta emocional estar o quê? Positiva. Você talvez esteja vivendo, por conta desses sims que você diz, com uma conta emocional bem negativa. E se eu fosse você, eu me preocuparia urgentemente com isso. Então, se você quiser entender a sua ferida emocional, essa que está travando a sua vida, escreve SPT aqui, para você talvez participar da sessão de planejamento terapêutico que eu faço, que é uma sessão individual. Tem um link na minha bio também, tem um formulário para você preencher. Ela tem um investimento simbólico de R$27 para você ter a clareza sobre essa ferida emocional. Esse medo que você tem hoje de se posicionar, ele não surgiu do nada. Ele surgiu a partir de algum evento que você viveu e que a sua mente deu um significado. E isso se tornou uma ferida emocional. Essa ferida está aberta. Enquanto ela não for cicatrizada, ela vai continuar decidindo a sua vida. Oi, Elô, seja bem-vinda. Cida, o Mauro, sejam bem-vindos. Biel também. Faz sentido isso para você? O medo de dizer não, ele adoece a sua autoestima. Como nesse exemplo que eu disse, de muitas mulheres que aceitam ter uma relação num casamento que elas não queriam ter mais. E aí isso ataca, adoece a autoestima delas. O ano está acabando.
Mas você pode começar agora essa mudança. Agora. Tomando decisões, agindo e não procrastinando. Não adianta nada esse conhecimento que você tem aqui, por exemplo, comigo, se você não aplicar. É a mesma coisa você pegar um livro, ler e não aplicar aquele conhecimento. Não serve para nada. Não perca seu tempo se você não vai aplicar. Fica no Netflix, que é bem melhor, mais divertido, garanto para você. Agora, se você realmente não aguenta mais essa vida que você está vivendo, aplica, age. Não fique esperando. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê para mudar a sua vida? Coragem. Você está esperando a coragem heróica. Estou esperando alguma coisa acontecer. Você está esperando uma ilusão. Para de se iludir. É você que tem que arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Ninguém vai fazer por você. Tudo bem? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. A gente se vê amanhã às 8h30 da manhã. Tá bom? Grande abraço. Tchau.